Bem-vindo a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade ao livro de Reis. Bem, depois desse breve parênteses, então a gente pode continuar trabalhando então o reinado de Jorão e trabalhando o reinado de Jorão, que vai suceder Josafá. Jorão, então, ele também é mau perante o Senhor, ele vai reinar durante 8 anos, e o nome de Jorão quer dizer o Senhor é engrandecido. Jorão é o filho de Josafá que se casa com Atália, que é da casa de Acasias. Então, daí você já tem uma ideia do que está acontecendo no reino de Judá. E o porquê que o profeta Eliseu vai chegar e vai profetizar contra Jorão. Porque na realidade ele não está andando nos caminhos de seus pais, mas está andando no caminho da casa de Israel. Ele vai ter uma vida de pecados, ele se casa com a filha de Acabe e ele vai construir altares idólatras por todo o território. Nessa época, então, Obadias começa o seu ministério. Continuando, então, quem vai suceder Jorão vai ser Acasias. Acasias é filho de Jorão com Atália. Então você já tem uma ideia do que está acontecendo no reinado de Acasias. Seu pai foi morto. Acasias está reinando. Acasias quer dizer, Deus agarrou minha mão. Ele vai continuar andando nos caminhos de Acabe, até porque a sua mãe dava maus conselhos a ele. E ele vai morrer pelas mãos de Jeú. Então Acasias tem aliança com a casa de Israel. Ele vai para a guerra junto com Jorão. Jorão ele vai sair um tanto quanto machucado dessa guerra. Ele vai ficar acamado. Então ele vai até Jezreel, onde que Jorão está de cama. E lá chegando, vai chegar ao encontro deles Jeú, que está vindo de onde o profeta havia dito que ele seria rei sobre Israel, e ele está vindo em desabalada carreira sobre o seu animal. E o atalaia, que está na torre de Jezreel, vê um homem se aproximando de forma bem rápida sobre o seu animal. Ele então manda um primeiro mensageiro. Esse primeiro mensageiro alcança Jeú e pergunta: há paz? E ele responde: o que há você com a paz? Passa para trás de mim. E aí o atalaia informa: olha, esse homem chegou, o mensageiro chegou até aquele homem que conduz o seu animal, mas o mensageiro não volta. Então mande um segundo. Mande-se um segundo mensageiro, ele também chega, faz uma pergunta e ele também passa para trás. Mas nessa hora o atalaia já consegue identificar mais ou menos: olha, pelo modo como conduz, parece que é Jeú. Então Acasias e Jorão montam seus respectivos animais e vão ao encontro dele no campo, e vão encontrá-lo no campo da vinha de Nabote. Lá chegando, então Jorão vai perguntar: olha, o que há? A paz? E aí Jeú vai responder: olha, não haverá paz enquanto Jezabel, a tua mãe, ainda existir e continuar fazendo tudo aquilo que ela faz na terra de Israel. Jorão vai chegar e entender que aquilo é um motivo de traição, e vai gritar traição e vai tentar fugir do local. Mas ele vai ser morto ali na região da vinha de Nabote, exatamente como o profeta disse que ia acontecer à casa de Acabe. A Jezabel, ele vai chegar mais à frente e também vai tentar matá-la, mas ela vai chegar e falar que Zimri não teve tanta sorte ao fazer algo semelhante. E aí ele vai falar: olha, para os eunucos, se vocês não têm parte com ela, então joguem ela para baixo. E eles jogam ela para baixo da torre, e depois o texto vai indicar que Jeú vai passar com seu carro por cima dela, vai voltar para dentro, vai se alimentar. Quando ele estiver saciado, aí vai vir a cabeça dele: olha, aquela mulher é filha de rei, convém que a gente venha enterrá-la. E aí quando ele vai ao encontro para pegar os restos mortais dela para enterrá-la, ele descobre que já não existe muita coisa ali. Você consegue ver as mãos e os pés, mas a maior parte do corpo agora é só osso, porque os animais do campo a despedaçaram. E aí se cumprem as palavras do profeta Elias, que tinha dito a Acabe o que ia acontecer com todos da casa dele e o que ia acontecer com a sua esposa Jezabel. Cumpre-se com Jeú.
E é nesse momento, então, que nós temos Acasias fugindo, que Acasias também vai ser morto por Jeú. E aí a gente dá continuação, a casa de Jorão vai ser sucedida pela casa de Jeú, e Jeú ele vai ter dois momentos, ele vai ser um governante bom e vai ser um governante mau. Ele vai viver 28 anos e o nome dele é Ele é o Senhor. Isso que quer dizer? Ele vai ser ungido rei por ordem de Eliseu, ele vai matar Jorão em Jezreel, vai matar Acasias, rei de Judá, Jezabel e Acaz de Acabe são mortos, todos eles. Os profetas de Baal, então, ele vai chegar e chamá-los todos. Ele vai falar, olha, Acabe não sabia como servir a Baal. Eu, na realidade, sei como servir a Baal. E eu vou servir de um modo muito melhor do que qualquer um daquela linhagem serviu. Mande passar uma informação, um decreto a todos os profetas de Baal, que todos eles têm que vir até a casa de Baal para cultuar o seu Deus, e aqueles que não vierem certamente serão mortos, porque eu quero cultuar a Baal como nenhum outro antes de mim cultuou. E aí todos os profetas de Baal vão entrar na casa, vai se oferecer inúmeros sacrifícios, eles vão estar lá todos festejando, se alegrando dentro da casa. Enquanto isso, está Jeú do lado de fora com 70 homens. Fala, olha, assim que acabar todas as ofertas, eu quero que vocês matem todos os homens. Não podem escapar um profeta de Baal. Todos têm que ser exterminados de Israel. Se um escapar, aquele que deixar escapar responderá com sua própria vida. Então, não preciso nem dizer o que aconteceu. Todos os profetas de Baal que estavam ali foram mortos. Manteve culto aos bezerros de ouro em Betel e em Dan. Apesar dele eliminar os sacerdotes de Baal, ele não eliminou os bezerros de ouro. E Hazael, rei da Síria, conquistava territórios de Israel, fazendo com que o reinado de Israel diminuísse de tamanho. Então, naqueles dias, o reino de Israel começou a diminuir, começou a ficar comprimido, tendo em vista as incursões de Hazael no território de Israel. No território do Reino do Sul, Atália fica sabendo da morte de seu filho, Acasias. Então Atália assume o reinado. E o que ela faz? Ela dá ordem para que sejam mortos todos os descendentes de Davi. Então ela pega todos os filhos de Acasias e manda passar a espada, porque ele já não tinha outros parentes, porque o próprio Acasias tinha mandado matar todos os seus irmãos, de modo que não restasse um. Então os descendentes homens estão sendo mortos. A sua irmã, a irmã de Acasias, vai chegar e esconder Joás com o sacerdote Joiada, até porque a irmã de Acasias era casada com Joiada, com o sacerdote. Então ela esconde ele no templo por 6 anos. Logo depois disso, o sacerdote apresenta ele oficialmente, faz aliança com os comandantes do exército, e esses juram proteger o rei de Israel conforme as escrituras tinham sido dadas, conforme eram claras as ordens de Deus a respeito de que um descendente da casa de Judá sempre governaria Judá. Então eles aceitam e eles proclamam Jeoás rei sobre Israel. Atália fica sabendo, ela grita traição e ela sai da casa do Senhor e vai para a casa do rei. E lá chegando, ela é morta. E aí morre por ordem de Joiada após a proclamação de Joás como rei de Judá. E assim a gente termina o reinado de Atália. E passamos para o reinado de Jeoacás, que vai suceder Jeú. Então Jeú vai governar e logo depois dele Jeoacás vai governar Israel. Ele vai ter uma vida de pecados, ele vai seguir os pecados de Jeroboão e ele vai permanecer adorando o poste sagrado em Samaria. Enquanto tudo isso, no Reino do Sul, nós temos Jeoás. Jeoás é considerado um governante bom. E quer dizer, o Senhor nos ajudou, o seu nome, né? O seu reino teve duração de 40 anos. Enquanto Joiada era vivo, ele fazia o que era reto perante o Senhor. E ele andava nos caminhos do seu pai, nos caminhos dos seus pais, nos caminhos de Davi, nos caminhos de Salomão. Mas, quando Joiada morreu, aí o coração do rei se desvirtuou, porque ele começou a ouvir os príncipes.
os seus filhos e abandonaram a casa do Senhor. Deus levanta Zacarias então para poder falar ao rei. Zacarias tem uma mensagem, ele vai proferir essa mensagem e fruto dessa mensagem, Zacarias vai ser apedrejado por ordem do rei. E Zacarias, na realidade, ele é primo de Joás, ele é primo do rei, até porque a irmã do seu pai era casada com o sacerdote Joiada. O sacerdote morre e ele nem se lembra das bem-aventuranças que o próprio Joiada tinha feito com ele e mata o filho do sacerdote Joiada, mata o seu primo, mata Zacarias. Por causa disso, Joás morre por ter matado os filhos do sacerdote Joiada. Quem vai matá-lo vai ser um dos seus servos, um amonita e uma moabita. E a morte do profeta Zacarias está descrito lá em 2 Crônicas, do 24, do 20 ao 22. Continuando então, nessa época está ocorrendo o ministério de Joel, e logo depois, no Reino do Norte, Jeoás vai suceder Jeoacás. Joás então vai reinar durante 16 anos, o seu nome quer dizer o Senhor é forte. Ele também vai ser um governante mau perante o Senhor, porque ele não se desviou dos pecados de Jeroboão. Joás, ele visita Eliseu, para Eliseu poder chegar e dizer o que vai acontecer no reino. E Eliseu vai chegar e pedir para ele, olha, me dê algumas flechas. Pegue algumas flechas. Pegue essas flechas e veja essa janela, tire essas flechas para fora. E aí Joás vai atirar uma flecha no chão e Eliseu vai falar, flecha da vitória do Senhor. E ele vai falar, olha, atire mais flechas. E vai acontecer que Joás vai atirar apenas 3 flechas. E Eliseu vai muito se indignar com Joás por causa disso, porque ele fala, olha, se você tivesse atirado 5 ou 6 flechas, certamente a Síria teria sido destruída. Mas como você atirou apenas 3 flechas, você só poderá derrotar a Síria 3 vezes. E Eliseu vai morrer, e ele vai ser sepultado, e no local onde ele é sepultado, vão se jogar um corpo ali, porque existia uma tropa moabita passando próxima, e aí esse corpo, quando ele bate no local, ele ressuscita, e ele sai dali, a pessoa sai dali andando. Joás então vai empreender grande derrota em Judá, e vai saquear a própria cidade, vai capturar o próprio Amazias. Amazias então vai suceder Jeoás, e ele vai ter uma vida santa na maior parte do seu reinado. A primeira coisa que ele vai fazer é ter certeza que os filhos não serão mortos por causa dos pecados dos pais. Por que ele diz isso? Porque ele vai matar as pessoas que mataram seu pai, Joás. Então, por causa de terem assassinado o rei, então ele mata aquelas pessoas. Mas ele não mata os filhos. E ele diz que não mata os filhos porque na lei de Moisés dizia que os filhos não pagariam pelo pecado dos pais e assim vice-versa. Então, ele age dessa forma. Ele vai contratar Israel para poder ir numa batalha contra Edom. Mas vai chegar um homem de Deus e falar com ele, olha, certamente não é bom levar Israel para a peleja, porque levando Israel para a peleja, Israel estando debaixo do julgamento de Deus, nós também estaremos debaixo do julgamento de Deus. E o Deus que pode abençoar para que uma guerra seja vencida, também pode fazer com que a guerra seja perdida. É melhor que eles não venham conosco. E aí o rei pergunta, mas e o que eu já paguei para eles? Olha, tão certo como vive o Senhor, essa quantidade de dinheiro que você pagou a essas tropas de Israel que iam guerrear ao nosso lado, não é nada comparado àquilo que Deus pode te dar. E assim então Amazias despede as tropas de Israel e ele vai para a guerra, porque o homem de Deus assim o persuade. E ele vai para a guerra contra Edom e ele vai ter vitória sobre Edom. Enquanto isso, os homens de Israel que não puderam ir para a guerra muito ficam irados e eles vão saquear todo o território de Judá e vão voltar para o território de Israel. Quando Amazias volta da guerra, ele traz os deuses de Seir da matança de Edom. E isso faz com que Deus se ire demasiadamente com Amazias. Porque, como assim trazer os deuses que não puderam prover segurança contra o Deus de Israel? Qual seria o benefício de Amazias em ter tais deuses? Então, Deus se ira com Amazias por causa disso. E Amazias quer entrar em batalha com Jeoás.
Mas Jeoás fala, olha, fica onde você está, porque não é bom você vir para a batalha contra mim, porque certamente você perderá. Mas Amazias muito quer ir pela batalha contra Jeoás, e é nesse momento então que Jeoás vai vencer Amazias, vai trazer Amazias cativo, e Amazias vai ficar preso em Israel pelo resto dos seus dias. Ele vai viver 15 anos após a morte de Jeoás, ainda assim. Continuando então, Jeroboão vai suceder Jeoás e também não vai se desviar dos pecados de Jeroboão, aquele que ombreou com Roboão, com o Reino do Sul. Ele mantém-se nos mesmos pecados. Nessa época, Amós, Oséias e Jonas estão pregando ativamente. É interessante notar o que 2 Reis 14:25 fala. Restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então você verifica que existem profecias que Jonas proferiu e que não estão no livro de Jonas. É só para você ter uma ideia de que a gente não tem todas as profecias de todos os profetas. A gente tem aquilo que é suficiente para que nós venhamos entender como Deus opera e aquelas profecias que vão permitir que nós venhamos identificar o que vai acontecer no desenrolar da história de Israel e no desenrolar da história do mundo propriamente dito. Bem, terminado o governo de Jeroboão, então vai sucedê-lo Zacarias. Zacarias também é mau, ele vai ter um governo de 6 meses. Ele não vai se desviar dos pecados de Jeroboão, ele vai fazer o que o Senhor reprova, e Salum vai assassiná-lo na frente do povo. Algo é muito interessante nesse texto de Zacarias, porque quando nós olhamos 2 Reis 15:12, está escrito lá, esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu, porque quando nós olhamos para os filhos de Jeú, Jeú tem Jeoacás, vai ser sucedido por Jeoás, que é sucedido por Jeroboão, que é sucedido por Zacarias, é a 4ª geração. Até a 4ª geração se assentará, depois da 4ª geração, não mais. Cumpre-se também a palavra de Deus que havia dado por intermédio de um dos seus profetas, que falou diretamente a Jeú. Então Salum assume, ele vai ter o governo de 1 mês. Interessante que o seu nome quer dizer retribuição. E retribuição pelo que ele fez, ele é assassinado por Manaém. Manaém, então, quer dizer confortador. O seu reino vai durar 10 anos e ele também não vai se desviar dos pecados de Jeroboão. Enquanto isso, Uzias, no Reino do Sul, está buscando a Deus nos dias do profeta Zacarias. E nós temos lá que ele vai empreender entradas militares contra os filisteus, contra os árabes, contra os amonitas, contra os meunonitas, e ele vai sagrar, vai obter vitória em todas essas empreitadas, porque Deus é com ele. Continuando então no Reino do Norte, falando de Menahem, Menahem que não se desviou dos pecados de Jeroboão, ele vai saquear a cidade de Tífisa e ele vai matar todas as mulheres grávidas, abrindo o ventre delas para expor a criança enquanto elas são mortas, para que elas possam ver a própria criança sendo morta na frente delas. Então Menahem faz realmente aquilo que é mal perante o Senhor. E ele vai pagar a Assíria para que a Síria não invada, para que ela permita com que o Reino do Norte consolide o seu poder, para que o reino seja estruturado. Então ele vai pagar a Síria para que a Síria não invada. No lugar dele vai suceder Pecaías. Pecaías também é mau perante o Senhor, e ele vai governar durante 2 anos. E o nome Pecaías quer dizer cujos olhos o Senhor abre. Ele não se desvia dos pecados de Jeroboão e ele vai ser assassinado pelo seu oficial que se chama Peca. Então Peca vai suceder Pecaías e ele também não vai se desviar dos pecados de Jeroboão. Enquanto isso, Uzias está se tornando poderoso. Ele está criando muitas vinhas, ele está tendo inúmeros lavradores, ele está abrindo inúmeros poços de água, animais de todas as espécies. O seu exército está aumentando de tamanho como nunca houve na face da terra. Estão sendo criadas máquinas de guerra capazes de lançar flechas à distância como nunca houve.
e os exércitos da localidade começam a saber desse poderio. A fama de Uzias começa a extrapolar os confins do mundo conhecido. Então, Uzias ele é ajudado maravilhosamente, até que se torna forte. Nesse momento, quando Uzias se torna forte, poderoso, orgulhoso, aí ele quer fazer aquilo que só aos sacerdotes é lícito fazer. Ele quer oferecer incenso na casa do Senhor. Mas os sacerdotes vão perante Uzias e falam que ele não pode fazer aquilo e que aquilo de modo nenhum será levado como algo bom para Uzias. Aquilo não vai ser visto com bons olhos. Se ele fizer aquela coisa, aquilo vai ser visto como um ato falho de Uzias. Então Uzias muito vai se irar contra os sacerdotes, vai se indignar contra eles, e quando ele vai se indignar contra os sacerdotes, ele é acometido de lepra, e a lepra não sai mais de Uzias. Então quando os sacerdotes veem que Uzias está leproso, eles expulsam ele rapidamente da casa do Senhor, e o próprio Uzias já não oferece resistência, e ele mesmo quer sair da casa do Senhor o quanto antes, porque ele vê que o Senhor o acometeu de lepras pelo que ele tinha feito. E ele vive o resto dos seus dias numa casa separada, e o seu filho vai governar no seu local. E nessa época, estamos tendo o ministério de Uzias ativamente. É só lembrar das palavras do próprio Uzias. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, no seu lugar reina Jotão, e Jotão era um governante bom. Ele busca uma vida santa. Ele não vai remover os altares idólatras, mas ele vai reconstruir a porta do templo. E ele vai guerrear contra os amonitas. Nessa época, então, nós temos Peca se aliando com a Síria, rei Rezim, para poder lutar contra Judá. É a mesma época em que Uzias está pregando e Miqueias está pregando ativamente. Bem, Peca não se desvia dos pecados de Jeroboão, vai governar, vai guerrear contra Acais e vai conduzir 200.000 prisioneiros, mulheres, meninos e meninas, para o território de Israel. Nesse momento, o profeta Obed ele vai interpelar essas tropas e vai falar, olha, certamente o Judá fez aquilo que era errado perante o Senhor e por esse motivo Deus permitiu com que eles caíssem nas vossas mãos. Mas vocês foram com tanta sede de sangue que agora vocês estão caindo nas mãos do Deus vivo, do Deus de Israel. Seria interessante que você libertasse esses homens, esses prisioneiros, para que a ira de Deus não caia sobre vocês. E aí, Peca vai libertar esses prisioneiros, Israel com a Síria vão conspirar contra Judá, então aí a gente vai ter a guerra de Peca e Rezim contra Judá, e Isaías vai profetizar contra Israel, indicando que em menos de 65 anos, Israel cairá nas mãos da Síria e irá para o cativeiro.